ヒーローは守るものが多いんだよ。だから負けないAviso bem rápido antes de iniciar o vídeo. Ele vai ter alguns acontecimentos que só ocorreram no mangá, então provavelmente vai ter spoilers. Então, já se sinta avisado. E bora lá. Fala galera, Agaf na área. Hoje trazemos aqui todas as individualidades do One for All, do Midoriya em Boku no Hero. Então já deixa o like e inscreva-se para que a sua individualidade desperte o quanto antes. E só bora. Primeiro nós temos que iniciar, obviamente, com One for All, que ela é uma individualidade que permite com que o usuário ela armazene uma enorme quantidade de energia bruta, fazendo com que ele possa aprimorar significativamente todas as suas habilidades físicas para o nível sobre-humano. E isso resulta em níveis inacreditáveis de força, velocidade, agilidade e durabilidade. Lembrando que, atualmente, o One for All ela é um composto de individualidades, né? Mas nessa parte assim que eu menciono, eu só relaciono aquelas duas primeiras bem do início lá do primeiro portador, né? Onde ele só tinha a capacidade de passar a sua individualidade adiante. Mais pra frente, por causa do seu irmão, o Alforan, ele conseguiu a capacidade também de armazenar e meio que aprimorar a sua individualidade, né? O seu poder. Aí basicamente quando eu digo One for All aqui no início é basicamente só essas duas, viu? E a nossa próxima individualidade nós temos o Fadin, ou também conhecida como energia extra. Eu descobri esses dias, quando eu tava pesquisando aqui pra fazer o roteiro, que algumas pessoas chamavam assim. Bom, enfim, se chamam, tá aqui, né, mencionando. Mas basicamente essa individualidade, ela pertence ao terceiro portador do One for All. Ela é capaz de armazenar a energia potencial do seu usuário e direcioná-la aos músculos, potencializando assim os seus movimentos, ao transformar toda essa energia potencial em energia cinética. Essa individualidade permite com que o Izuku acumule e armazene energia cinética, né, como eu falei anteriormente, enquanto ele se move no decorrer de uma luta, de uma batalha, enfim, em qualquer momento ali que ele quiser. E mais tarde ele pode liberar essa energia armazenada como uma explosão de velocidade e poder. O que torna esse poder assustador é que em um certo momento, alerta de spoiler aí, é que o Deku ele consegue combinar, quando ele estava controlando apenas 45% do One for All, né? Ele combina essa quantidade com o chicote, com o Fadin, ele consegue como se fosse uma capacidade ali quase de 100% do... quase não, é como se fosse 100% do One for All. E isso é, tipo, fantástico, porque mesmo ele não conseguindo controlar 100%, ele conseguia ter como se fosse a força e a velocidade de estar utilizando 100%, então é meio louco. A nossa próxima individualidade é o sensor de perigo, a qual já foi demonstrado um pouco nos últimos episódios da sexta temporada de Boku no Hero. Bom, o sensor de perigo ele também é bastante parecido com uma habilidade do Homem-Aranha, que ele também conhecia essa habilidade como Danger Sense, e ela funciona como sensor aranha, dando o Deku a capacidade de pressentir alguma intenção maligna que se aproxime dele. Isso faz com que ele possa ter uma ajuda ali na hora de enfrentar os seus inimigos, enfim, enfrentar ali uma batalha. Isso deixa que uma pessoa ela tenha uma intenção ruim contra ele, e ele tem a capacidade de detectar isso facilmente. E essa individualidade pertencia ao quarto usuário do One for All, que é... eu esqueci o nome agora dele, mas eu acho que é Hikage Shi, alguma coisa assim o nome dele. Eu acho que provavelmente a pronúncia tá errada, mas enfim. Lembrando que mesmo ele tendo como se fosse sensor aranha, esse sensor de perigo, beleza que ele sente a quilômetros de distância ali, mas não significa que ele sentindo um perigo, ele consiga desviar, consiga evitar esse perigo. Tanto que vai ter umas batalhas mais pra frente ali no anime, em que vai ter algumas coisas que vão acontecer de forma bem rápida, ele vai sentir, mas ele não vai conseguir acompanhar pelo nível da velocidade. Claro que ele vai conseguir superar isso, mas enfim, né? E a próxima individualidade foi a primeira que ele manifestou ali depois do One for All, que é o Chicote Negro, também conhecida como Black Whip. Ela pertence ao Daigoro Banjo, ou alguma coisa assim, eu pronuncio o nome dele, que era o quinto usuário do One for All. Esse poder ele dá ao portador a habilidade e a capacidade de projetar como se fosse fios, tentáculos negros ali, que podem ser direcionados para cumprir diferentes tarefas. Isso de forma simultânea. Isso é tipo um suporte muito, muito foda para qualquer usuário. Ela faz com que ele possa, sei lá, carregar pessoas, utilizar como impulso ali, fazendo como se fosse um estilingue, utilizando para locomoção, utilizando como se fosse as teias do Homem-Aranha. E isso é muito, muito bom. Muito foda, vou ser sincero, né? Porque é demais, que nem nos últimos episódios que teve, ele utilizando ali, saindo da boca. É simplesmente sensacional. Lembrando também que no Chicote Negro, ela é movida, uma individualidade que é muito movida ali pelas emoções, pelos sentimentos do usuário, fazendo com que ela possa se tornar mais controlável, mais forte, mais potente, de acordo com as emoções. Isso é demonstrado muito bem pelo Deku, quando ele está em momentos de raiva, de estresse e em outros momentos.
A nossa próxima individualidade é a Cortina de Fumaça. Essa era uma habilidade do 6º usuário do One for All, que permitia com que ele criasse uma espécie de nuvem de fumaça densa à sua volta, que iniciava a partir do seu próprio corpo. Lembrando que todas essas individualidades, no início eram bem fracas quando era com seus portadores originais, né? Mas com o Deku elas se expandiram bastante. E a Cortina de Fumaça permite com que ele crie essa cortina, né, em quilômetros ali à sua volta. E isso faz com que seja uma ótima camuflagem pro Deku, tanto que ele já utilizou diversas vezes em batalha. Só que tem um problema, com essa cortina de fumaça, ali alguns sentidos das pessoas que estão ali dentro, principalmente a visão, é comprometido e não permite com que a pessoa enxergue. Só que, para aqueles que não têm outras individualidades, essa é uma coisa ruim. Só que o nosso Deku, ele tem o sensor de perigo e as outras individualidades. Isso faz com que ele consiga enfrentar os bandidos e se locomover de uma forma excelente, com uma ótima maestria. No início ele teve as suas dificuldades, mas depois ele conseguiu aprender e se aprimorar cada vez mais, fazendo com que esse empecilho de não enxergar não seja tão mais um empecilho ali para o momento da luta. E a nossa próxima individualidade nós temos o Flutuar, que essa habilidade pertencia a Nana Shimura, que era a usuária anterior ao All Might, que era sua mestra, né? Com ela o portador conseguia apenas planar ali, flutuar, como o próprio nome diz, ali no ar. Só que ela sozinha não era tão útil, não era tão forte, mas com o Deku, agora ele consegue como se fosse planar, voar literalmente com esta individualidade. E é extremamente útil em diversos momentos, tanto para locomoção, quanto para a batalha em si, como por exemplo, em alguns momentos que ele voa e utiliza para proteger as pessoas, segurar com um chicote negro, que nem ocorreu na 6ª temporada, e vai ocorrer mais pra frente também no decorrer do mangá. E a nossa última individualidade despertada pelo Deku foi a Gear Shift, ou troca de marcha, ou transmissão, é chamado por um desses 3 nomes, e ela pertencia ao 2º usuário do One for All. Ela é descrita como podendo alterar a velocidade de objetos ou até mesmo de pessoas, só que a melhor parte vem agora. Antigamente, como seu usuário, ele só conseguia controlar a trajetória de balas ou pequenos objetos ao tocá-los, mas por conta do poder acumulado do One for All, agora o Deku consegue controlar a velocidade em até 6 marchas do seu alvo. Me lembra alguns outros animes, alguns outros protagonistas, mas enfim. As marchas são basicamente a Gear Law, alguma coisa assim, a pronúncia tá aparecendo agora pra vocês não, que deixa o alvo lento, a Gear 1, que é a velocidade normal do alvo, a Gear 2, 3 e a Top Gear, que ela aumenta cada vez mais a velocidade, e nós temos também o Overdrive, que ela permite com que o usuário seja capaz de superar a barreira do som e ignorar as leis cinéticas e físicas que ocorrem ali no momento. Isso faz com que o Deku consiga até dar 5 Detroit Smash ao mesmo tempo. Só que nem tudo são flores nessa individualidade como nas demais. Nesse caso, ele, para fazer todas essas trocas de marcha, utilizar essa individualidade, ele tem que tampar a respiração. E ela meio que como se sugasse todo o oxigênio que tem no corpo. Com isso, assim que ele para de utilizar, ele tá como se fosse exausto ali, tentando recuperar o fôlego. Tanto que isso está sendo um pequeno empecilho agora para quem tá acompanhando o mangá. Mas então basicamente são todas essas as individualidades do menino Deku, do menino Midori. Todas elas têm os seus pontos positivos, têm os seus pontos negativos, mas são individualidades muito apelonas. E a gente gosta assim, não é? Então é isso, meus caros. Essa foi de forma bem resumida todas as individualidades demonstradas pelo Midoriya, o Deku, até o momento. Se as individualidades vão se desenvolver mais ainda, nós só saberemos mais pra frente. Então peço que siga o nosso perfil nas redes sociais, que a gente tá sempre trazendo algumas novidades por lá. Então deixa um like e inscreva-se para mais vídeos de Boku no Hero. Um forte abraço e fui! Até a próxima!